Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o 56º dia do nosso plano de leitura e hoje nós vamos começar o livro de Deuteronômio. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você também deixe o seu comentário. Se você deseja fazer alguma pergunta do texto, deixe o seu comentário a respeito da pergunta, deixe a sua pergunta aí. Não tenho o que perguntar. Coloque alguma impressão do texto ou ainda de qual cidade você assiste esse vídeo. Porque qualquer comentário aqui vai ajudar esse canal a crescer. Porque essas são as métricas que o YouTube entende, né? De relevância do vídeo. Like, comentário. Se você compartilhar o seu momento de leitura, compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar a crescer ainda mais. Tá bem? Vamos lá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por este momento tão especial do nosso dia que reservamos para a leitura da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo nos ilumine neste dia a respeito das tuas verdades e que aqueles que não te conhecem possam vir, Senhor, a conhecê-lo por intermédio desse vídeo, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. O texto está na tela para os primeiros 2 capítulos de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1. O primeiro discurso de Moisés. Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Gog, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. A nomeação de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então, vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele.
Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Os espias na terra de Canaã. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi, do meio de vocês, 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho para qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O castigo de Deus. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo é derrotado em Orma. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos.
Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus, que habitavam naquela região montanhosa, saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém, o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Deuteronômio capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zerede. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês. Portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir. Porém, os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora, levante-se e passem o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também, esta é considerada terra dos Refaíns. Antigamente, habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor,
destruíram os aveus que habitavam em aldeias da Tegasa e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon, e eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final do nosso 56º dia. Eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente. Olha só. Deuteronômio, ele é o livro que a gente chama da segunda lei, né? Segunda leitura da lei. Tá? O que isso significa? É a leitura da lei para a segunda geração. Tá? Então notem que muitos textos vão se repetir. Principalmente esses 2 primeiros capítulos, a gente vê aqui o roteiro por onde eles passaram, ou seja, Moisés relatando para esta nova geração, né, justamente aquilo que a primeira geração passou nos 40 anos e padeceram no deserto, né, toda aquela primeira geração. Tá bom? Amanhã nós vamos ler os capítulos 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Pegar meu plano de leitura. Isto mesmo, né? Amanhã nós vamos ler os capítulos 3 e 4. Nós vamos finalizar o mês de fevereiro no capítulo 11 de Deuteronômio. E nós vamos até o dia 7 de março. 7 de março até a outra sexta-feira, né? Sexta-feira da outra semana. E aí,
no sábado da semana que vem, da outra semana, começaremos o livro de Josué. Tá bom? Deus abençoe a todos. Permaneçam, perseverem, continuem. Vamos avançando. Não esqueça do like, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de compartilhar e verifique se você é um inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim permitir.